Uma alegria estar, eu diria, em casa de novo. Para aqueles que não me conhecem, os primeiros 13 anos da história da igreja eu estive por aqui. Isso foi no século passado. Então, os que me conhecem também são do século passado. Então, uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite do pastor, do conselho. Raquel também é do século passado aqui nessa igreja, nos seus 13 primeiros anos. Eu escolhi um texto, e não é um texto missionário, mas é um texto que sempre é usado para missões. É terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Faremos a leitura da carta inteira. Eu uso a versão Nova Almeida atualizada. Pode diferir um pouco em algumas palavras da versão que vocês usam. O presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de você, que você é fiel à verdade e que vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem em encaminhá-los em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e impedem os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos o testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A palavra esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, nome por nome. Senhor nosso Deus, uma vez mais na sua presença, agradecemos esta oportunidade, te agradecemos esses momentos e te agradecemos o acesso que temos às Escrituras Sagradas. Sabemos que elas é que são inspiradas por ti para que fale ao coração dos irmãos. Mas pedimos a iluminação do Espírito Santo nessa noite, para que abra a nossa boca da maneira correta e que abra mentes e corações para que recebam esta palavra que pode transformar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Terceira João é uma carta muito pessoal, ela foi endereçada a Gaio. Ela expressa um amor e amizade que o apóstolo tem por este que é seu filho na fé. Então, pelas palavras descritas nessa terceira epístola, a gente percebe este relacionamento bem íntimo, bem próximo e de muito amor entre o apóstolo João, que se denomina aqui o presbítero, e pela data da carta, uma das últimas cartas a serem escritas que estão no nosso testamento, nós temos aqui então o último apóstolo ainda vivo. Mas ele não usa este atributo, o apostolado, para fazer esse pedido, essa solicitação, essa conversa com Gaio, mas ele usa sim o presbítero, como ele devia ser conhecido já naquela época. Existem outros 3 Gaios no Novo Testamento. Livro de Atos, livro de Romanos e mais um, e não existe relação entre nenhum deles. Então, o que podemos conhecer de Gaio está descrito na terceira
epístola de João, tanto de Gaio quanto de Diótrefes e Demétrios. Então, tudo que nós temos acesso à informação desses três são as informações descritas aqui nesta carta pessoal do apóstolo João. Esta carta ela é muito empregada, como eu já disse, em eventos missionários. E não é para menos, o tema dela traz essa informação, porque esses estrangeiros que são aqui eram missionários que passavam nas cidades e eram acolhidos nas igrejas ou nas casas de alguns irmãos, e depois eles eram remetidos para lugares mais longe. Dentro do conceito da época, uma viagem era cara e demorada. Então, o grande problema de um missionário quando ele era enviado é que ele não conseguia levar recursos suficientes para atingir lugares mais longe, onde a igreja ainda não havia chegado. E esta era a visão deles. Não sair em lugares alcançados, mas fundarem novas igrejas. Então, eles precisavam de pontos de apoio. E Gaio, a casa de Gaio, era uma dessas casas em que o missionário saía, encontrava acolhida, e depois Gaio o recomendava a continuar e dava sustento para que ele conseguisse chegar o mais longe possível na sua jornada. E este é o elogio que nós vemos João fazendo a Gaio aqui, e do testemunho que davam de Gaio quem passava por sua casa. Porém, eu não quero usar o tema missões. Eu quero pautar a meditação dessa noite no versículo 11. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Eu quero fazer um contraste entre os três personagens desta carta: Gaio, Diótrefes e Demétrios. Obviamente que eu corro o risco de trocar o nome de Diótrefes por Demétrio, tá? Então, se de vez em quando eu fizer isso, alguém deu uma risadinha, levanta a mão, se inverteu. Gaio, segundo o texto que nós temos aqui, era um homem de recursos financeiros muito altos. A descrição do texto mostra que Gaio tinha a possibilidade de receber missionários em casa, esses cooperadores da verdade, esses que seriam missionários que seriam enviados, e eles o enviava para mais longe da forma digna que agradava a Deus. Então eu fico imaginando que se alguém recebe um missionário em casa, para enviá-lo para mais longe e o supre de forma digna de Deus, é alguém que tinha essa condição. Então, o contexto da carta mostra que Gaio tem um pouco ou uma boa quantia, uma posse suficiente para fazer essa manutenção de missionários que passavam por ele. Gaio não só era um homem de posses, mas também conhecido por seu bom testemunho. Então, todos que passavam em contato com Gaio voltavam dando bom testemunho daquilo que ele era como cristão. Também ele era elogiado pela sua doutrina, porque era sabido que ele andava na verdade, então ele tinha um bom discernimento doutrinário, desprendimento financeiro e hospitalidade. Talvez a hospitalidade fosse mais importante naquela época do que hoje, quando nós pensamos em necessidade de estar na casa de alguém por algum tempo. E como era muito importante para essas viagens, ele era alguém que se destacava nessa virtude da hospitalidade. É bem possível definir Gaio como um homem piedoso, comprometido com a verdade, comprometido com o evangelho, preocupado com o próximo e preocupado com o avanço do reino de Deus. Portanto, preocupado com a igreja de Cristo Jesus. Então, eu olho para um Gaio com as pequenas definições que temos aqui, este homem, fazendo um resumo da ideia do que ele é. E eu queria destacar primeiro a oração que João faz por ele. Mas eu queria destacar esta oração na versão atualizada, que eu acho mais bonita. Você tem aí no versículo 2, João faz uma pequena oração intercedendo por Gaio. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma.
João está falando de coisas materiais, dinheiro e saúde. Peço a Deus que te dê prosperidade financeira e saúde, na mesma proporção que cresce sua alma, que você se desenvolve espiritualmente. João não está aqui traçando uma doutrina de que quanto mais espiritual você é, mais dinheiro Deus te dá. Não é essa a ideia. O que Deus está dizendo a Gaio, que já é um homem piedoso, é que Deus continue dando riquezas para ele, porque ele tem dado mostra do seu desprendimento financeiro. E ele pede também pela saúde. Às vezes nós nos esquecemos na igreja, pedimos bastante pela saúde dos nossos irmãos, mas eu não sei quantos são empresários aqui, e a gente sabe que os empresários, num país com altos e baixos, sofrem bastante. E muitas vezes nós nos esquecemos de orar pelos nossos irmãos para que Deus dê prosperidade. Prosperidade para que eles tenham fidelidade, para que eles desenvolvam, para que eles tenham vida, para que eles possam sustentar aqueles que estão trabalhando com eles, para que essas pessoas também possam ter vida digna. E João faz essa singela oração, que Deus dê prosperidade e saúde para um homem que tinha esta visão de reino de Deus. Saúde seria muito importante para a sua longevidade. Imagine você que quanto mais Gaio vivesse, mais missionários seriam abençoados e mais longe a igreja de Cristo Jesus iria. Então, eu olho para esta oração não como uma troca por prosperidade, mas com uma preocupação que João tinha em olhar para essa necessidade e que nós pudéssemos aplicar isso na nossa igreja. Olhar para esses irmãos que precisam das nossas orações, que são os empresários. No século passado, tinha aqui na igreja um irmão chamado José Roberto, e ele falava algumas coisas engraçadas, e uma delas foi a seguinte: é bom que às vezes Deus não dê, eu vou usar um pouquinho o tom dele, né, para aqueles que lembram, que Deus não dê muito dinheiro a alguns crentes, porque quando começa a ganhar muito, compra casa na praia, compra chácara e desaparece da igreja. Então, assim, que Deus não dê muito dinheiro a alguns. Essas falas são interessantes, mas eu acho que quando João olha para a proporcionalidade de crescimento espiritual com o evento da prosperidade, é muito importante olharmos para aquilo que Deus tem nos dado com gratidão e aplicá-lo na obra de Deus. Quando nós vamos lá nas listas dos dons espirituais, temos essas listas em Corinto, em Romanos, em Pedro, mas na lista da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele coloca um dom que não aparece nas outras listas de dom, que é o dom da contribuição. É um dom que talvez não seja muito procurado, né? Não seja um dom que todo mundo quer, mas quando eu olho para a vida de Gaio, eu identifico alguém que tinha tal desprendimento com finanças, que dá para identificar o dom da contribuição, o desejo de investir na obra de Deus. Lembrando que Paulo ainda vai falar que quem contribui, o faça com alegria. Pensando neste homem piedoso, desprendido de bens materiais, preocupado com a obra de proclamação do Evangelho, eu queria só deixar uma pergunta de reflexão no meio do sermão. Vocês acham que Gaio seria um dizimista fiel? Só pensem. Não vou tecer nenhum comentário, vou passar para Diótrefes. Sobre Diótrefes, e eu gostaria de ler o texto novamente, a partir do versículo 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniadoras. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes, provavelmente pastor da igreja local,
um líder da igreja, e a primeira referência que João faz a ele é que ele era um homem que gostava de exercer a primazia. Um pastor tirano. É este a menção que ele faz. E o sentido desta palavra primazia vem da tirania, mas também é manipulação. É uso exagerado da influência. Ou, se quiser, o exercício do controle sobre outra pessoa. Então, quando ele se refere a esse pastor, ele é um tirano que ele manipula as pessoas para que façam aquilo que ele quer. Mesmo que ele tenha que esconder as palavras do apóstolo João, mesmo que ele tenha que modificar algumas coisas, mesmo que seja necessário que ele expulse alguém da igreja, as coisas devem sair como ele quer. Então, esta segunda pessoa, este líder da igreja, e além dessa péssima influência que ele era, numa tentativa de manipulação constante do seu rebanho, ele ainda era maldizente, caluniador, aquele que denegria a imagem de outros para que a sua aparecesse mais. Era também alguém que não tinha o mínimo desejo com o desenvolvimento do reino de Deus. Então, a gente olha para Diótrefes, que não recebe missionários e que não os encaminha na sua missão, e ainda proíbe que a igreja o faça. Então, nós temos um homem com características de tirania e que trazia grande dificuldade àquela igreja e também à proclamação do Evangelho. Quando pensamos no exercício da primazia, a gente vai pensar em líderes, quando a gente pensa nessa influência exagerada, manipulação de pessoas, e olhando para o texto, a gente vai pensar em lideranças. E aí, provavelmente, você pense no pastor da sua igreja, você pense em alguém, e eu queria tirar este nosso olhar da liderança agora, e pensar em relacionamentos mais próximos. Relacionamentos de marido e mulher, relacionamentos de pais e filhos, relacionamento de empregadores e empregados, relacionamento de amizades. E eu gostaria que você olhasse para esses relacionamentos que são comuns à nossa história. Nem todos nós somos pastores ou estamos numa condição de liderança. Mas todos nós temos relacionamentos. E eu gostaria que você pensasse um pouco agora nesse tema, e eu vou começar com uma ilustração de duas funcionárias que trabalharam comigo. Eu vou dar dois nomes fictícios, porque alguns conhecem, Ana Paula e Adriana. Tá? Alguns conheceram aqui na igreja, e elas trabalharam comigo na loja lá em São Bernardo durante um período. E como elas eram irmãs, de vez em quando elas perdiam hora. Chegava a Ana Paula, na loja, com uma garrafa de Coca-Cola na mão e uma coxinha na outra. Ana Paula, o que aconteceu? Meu pai perdeu hora, não fez o café da manhã, nós saímos correndo de casa, e aí não deu tempo de tomar café, vim correndo, chegamos agora, perdemos o ônibus, tal, comprei uma coxinha e estou vindo. Mas eu compenso na hora do almoço. Tranquilo. Entrava Ana Paula. Entrava a Adriana. A Adriana entrava emburrada, mau humor, brava, batia a porta, mexia nas coisas, arrumava, empurrava, com aquela cara zangada. E aí a gente ficava sem graça de chegar para perguntar alguma coisa. Até que um dia ela estava calma, ela chegou no horário, ela estava calma, eu falei, Adriana, sabe o que é duro com você? Você manipula a atitude da gente. Para você não levar a bronca, você fica emburrada e brava. Eu queria fazer uma pequena transferência disto para dentro das nossas relações mais comuns. Se você, marido, se cala em vez de conversar, e eu queria que as esposas mantivessem a cabeça reta, tá? Olhando para mim agora. Você está tendo uma atitude de manipulação para que com o seu silêncio as coisas corram como você quer. Mas você, esposa, também, agora o marido, olhe para mim. Se tem aqueles piti, sabe aquele pitizinho?
aquela irritação, não cutuca não. Aquela pequena irritação que você tem, porque você quer que as coisas saiam do jeito que você quer, isto é manipulação. Então, quando a gente olha para a liderança, a gente joga essas coisas para muito distante da gente. E eu queria que você pensasse um pouco mais nas suas relações como pai, talvez como filho adolescente. Quando você bate a porta e se tranca no quarto, é porque eu quero que as coisas aconteçam e sejam do jeito que eu quero. E para isto, eu uso alguns artifícios de manipulação. E qualquer relacionamento movido à base de manipulações se desgastam com o tempo. Ou eles esfriam, ou eles se rompem. Então, cuidado com os seus relacionamentos. Muitas vezes nas amizades nós acabamos fazendo isso, fazendo com que os nossos amigos sofram por causa dos nossos petis. Nós tínhamos uma conhecida, já faleceu, mas quando as coisas não aconteciam como ela queria, ela desmaiava. Aí o marido ligava para a enfermeira e falava assim, olha, fulana desmaiou aqui. E a primeira vez que a fulana foi lá e olhou para ela, falou assim, deixa no chão. Deixa no chão. Porque toda vez que acontecia alguma coisa, ela desmaiava. Manipulação, meios ilícitos para atingir aquilo que eu gostaria de atingir, para ser satisfeito naquilo que eu quero. Então eu olho para Diótrefes, talvez veja esses traços, mas eu gostaria que você olhasse para a sua vida e ver se alguns desses traços não passam por ela. E depois eu vou voltar ao versículo 11 desse texto. A respeito de Demétrio, João fala muito pouco de Demétrio. Provavelmente Demétrio fosse um desses missionários que passou pela mão do tirano Diótrefes, mas também passou pela mão graciosa e amorosa de Gaio. E ele deve ter voltado para João e dito, tem um pastor lá que é o Diótrefes, jogo duro, mas tem um irmão naquela igreja que é uma bênção de Deus, com disponibilidade no coração, com visão de reino, com coração colocado na obra, com amor ao próximo indescritível. Este é Gaio. Demétrio, acertei. Demétrio, então, talvez fosse alguém que tenha passado por isto. Mas João, falando pouco dele, diz, ele é um homem que o seu testemunho o precede. Ele é um homem de bom testemunho e de boa doutrina. Conhecedor das Escrituras, alguém que vivia um cristianismo autêntico. E vamos às saudações finais. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. Eu acho que João estava muito avançado para a sua época. O que ele está dizendo aqui é que ele não concorda com culto virtual. Porque virtualmente você não adora Deus, você assiste. Culto a Deus é presencial. Mas também ele fala de uma outra coisa aqui. Mensagem por WhatsApp, ela é perigosa, porque ela não traz emoções, não traz a face e não traz a entonação. Conversem mais pessoalmente. Quanto mais, melhor. E de vez em quando a gente ouve alguma coisa. E um dia eu ri lá em casa. A Raquel chamou o Fernando. O Fernando não vinha almoçar. E ele devia estar lá no celular dele. Dali a pouco ele sai rindo do quarto. Pai, recebi um WhatsApp da mãe para vir almoçar. Eu falei assim, é um absurdo numa mesma casa isso acontecer. Mas eu vejo que mais e mais essas coisas acontecem nas histórias. Prefiram o face a face. João não quis utilizar nenhuma carta. E a carta é extremamente curta. Mas ele diz, eu gostaria de encontrá-los para conversar com vocês, olhando para vocês, para ter plena comunhão com vocês e poder sentir, ouvir e
perceber as reações de um relacionamento. O último versículo diz: paz seja com você. Os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos nome por nome. Eu li um comentário a primeira vez que estudei esta carta, e eu não sei qual deles eu li, mas a descrição que ele dá desse versículo me trouxe uma atenção especial à igreja em que pastoreio. Ele falou que a igreja deveria ser tão grande, tanto quanto o pastor pudesse chamar suas ovelhas nome por nome. E eu consigo enxergar uma ampliação da necessidade do pastor conhecer não só os nomes, mas também conhecer um pouco da família, do trabalho, das dificuldades. Quando uma igreja cresce muito, o pastor acaba perdendo este contato de relacionamento, de conhecer suas ovelhas nome por nome. É um exercício. Assim que chega uma família, eu já tento decorar os nomes e fazer relações para não me esquecer. Eu vou contar uma outra historinha para vocês. Um casal chegou na igreja e eu chamava ele de Wagner e ele chamava Adolfo. E eu tinha uma dificuldade muito grande porque ele aparecia com o Wagner que vinha. E eu queria decorar o nome dele e não conseguia. E aí um dia ele chegou na igreja e a esposa dele chama Hilda. Eu falei, agora ficou fácil. Falei para ele, decorei o nome de vocês. Ele falou, como? Adolfo, Hilda. Então a gente vai desenvolvendo algumas coisas para conseguir fazer essas relações. Voltando ao nosso versículo 11. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem, procede de Deus. Quem pratica o mal, jamais viu a Deus. Por qual adjetivo você é conhecido? Qual é a primeira coisa que as pessoas lembram quando se lembram de você? A sua fama te precede. Quando chega os elogios a Gaio, o que eles tinham para falar de Gaio é que vemos nele um crente firme nas Escrituras, um crente que ama a igreja, que ama o Evangelho de Cristo Jesus, que quer que esse Evangelho atinja mais e mais corações. Um homem com o coração em Deus. Quando pensamos em Demétrio, mesma coisa. Testemunho. Todos falam bem de Demétrio e de Teótrefes. Olhe para a sua vida e pense em como você é conhecido, qual é a característica que tem chamado a atenção das pessoas na sua vida. Essa pode ser uma mensagem de Deus para você, naquilo que você tem que se colocar diante dele e pedir para que o Espírito Santo mude a sua vida. Segunda implicação, como você lida com as pessoas do seu relacionamento. Eu acho que nós temos que ter atenção especial, e nas vezes que pequei e percebi que pequei na tentativa de manipulação lá em casa, e ela sabe das vezes, eu percebo que é alguma coisa que acontece naturalmente. Tentar fazer com que a pessoa se dobre à nossa vontade. No relacionamento marido e mulher, isso pode acontecer várias vezes. E nós precisamos tomar cuidado se você não é sempre quem manipula, ou se você não é sempre quem é manipulado. Manipulação não é nenhuma virtude e nenhum bom dom vindo da parte de Deus. Como cristãos, nós devemos mirar as nossas vidas em bons exemplos, e aqui o apóstolo João deixa para nós Gaio e Demétrios, mostra também a parte negativa, e temos, acima de tudo, aquele que nos salvou, morrendo em nosso lugar, dando a sua vida, o exemplo de como se vive para Deus. O que eu o encorajaria, coloque sua vida, seu coração, na obra de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus. Ame a igreja que você pertence. Ame a igreja.
Ame os irmãos que Deus coloca junto com você no mesmo lugar. Se Deus colocou você nesta igreja e colocou outros irmãos para estarem com você, significa que vocês precisam uns dos outros para crescimento e desenvolvimento espiritual. Valorizem comunhão, valorizem relacionamento com o corpo de Cristo. Cristo Jesus não morreu por nada, mas morreu para que nós tivéssemos uma vida mais parecida com a dele. Que Deus abençoe a igreja, continue abençoando nesses 38 anos de história, e eu confesso que daqui da frente fico mais feliz este ano do que fiquei no ano passado. Igreja mais cheia, o que é muito gratificante para o nosso coração. Que Deus então continue abençoando o pastor, conselho, que Deus possa guardá-los e despertar o desejo de serem servos fiéis de Cristo Jesus a cada dia. Pastor?